Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Revisaço para a prova do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu me chamo Rodrigo Santos, sou defensor público aqui do Estado do Ceará e sou também professor do Saber nas disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal. Na aula de hoje, nós vamos, por aproximadamente 2 horinhas, trazer as principais apostas do Ouse Saber nas disciplinas de Penal, Processo Penal e Execução Penal. Essas disciplinas representam aproximadamente 25% da sua prova. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje irão ser cobradas na prova que vocês vão realizar daqui a 2 semanas, beleza? O Revisaço, por ter essa proposta mais dinâmica, ele não permite uma análise muito aprofundada, mas na medida do possível nós vamos tentar explicar cada uma das apostas e se por acaso algum ponto não restar devidamente esclarecido, você tem a comodidade do online de assistir quantas vezes for necessário, ok? O PDF, o slide também vai estar disponibilizado no formato PDF para você ir acompanhando a aula com o slide aberto do lado, beleza? Então, sem perder mais tempo, porque a aula não permite, vamos começar com direito penal. E aí, essa primeira aposta, que na verdade não é uma aposta, serve para todas as disciplinas que nós vamos abordar hoje. E essa lei anticrime, professor, o que eu mais escuto dos alunos que vão prestar o MP Ceará é a seguinte pergunta: se a lei 13.964/2019, mais conhecida como lei anticrime, será ou não cobrado no certame. Pessoal, eu coloquei aqui a previsão editalícia a respeito. Há editais em que é deixado expresso que as alterações legislativas que entrarem em vigor no curso do certame serão objeto de avaliação. Há editais em que há essa previsão expressa. No edital de vocês, e aí vocês têm aqui essa previsão 20.34, diz o seguinte: a legislação com entrada em vigor após a data de publicação do edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital. Me parece, pessoal, que esse item 20.34 do edital de vocês afasta a possibilidade de cobrança da lei anticrime. Por quê? Porque a lei anticrime não está listada nos objetos de avaliação constantes do item 21 do edital. Se fosse para cobrar a lei anticrime, daí não fazia sentido essa previsão de que os atos normativos posteriores ao edital não serão objetos de avaliação. Não faria sentido essa previsão. O edital ele não contém termos inúteis. Se a regra é que as alterações normativas posteriores não serão objeto de avaliação, tais diplomas posteriores somente serão cobrados se listados expressamente nos objetos de avaliação constantes do item 21 do edital. Ou seja, imagine uma lei que ela é aprovada no Congresso, mas ela não está em vigor. Daí o edital é publicado e consta essa lei expressamente como objeto de avaliação. Daí, ainda que essa lei somente entre em vigor depois da publicação do edital, essa lei poderá ser cobrada, ok? Me parece que essa é a interpretação mais adequada. Mas, por via das dúvidas, e aí considerando a dubiedade, a certa dubiedade desse dispositivo do edital, eu trouxe alguns pontos. Nós vamos dar umas pinceladas na lei anticrime, mas o foco da aula não vai ser a lei anticrime, justamente porque eu tenho muita dúvida se essa lei vai ser abordada. Então, não iria aqui perder seu tempo por aproximadamente 2 horas, tratando sobre um diploma legal que pode ser que não seja exigido. Beleza? Então, vamos tratar. Nós temos muito conteúdo que não está na lei anticrime e que é interessante ser cobrado. E é nesse conteúdo que nós vamos nos concentrar. Beleza? E aí, a primeira aposta de fato é já tratando da aplicação da pena no direito penal. Na aplicação da pena, nós temos dicas interessantes, tanto na primeira fase, englobando as circunstâncias judiciais do artigo 59, quanto na segunda fase, que trata das atenuantes e agravantes, quanto na terceira fase, que trata das causas de aumento e diminuição de pena. Beleza? Em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59, um ponto muito importante para você lembrar é a súmula 444 do STJ. Pessoal, acompanhe comigo aqui a redação dessa súmula 444. Diz o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Pessoal, então, o juiz ele não pode valorar, melhor dizendo, negativamente a circunstância dos antecedentes com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. Aí você pode pensar, professor, mas isso é muito óbvio, por conta da presunção de inocência. Não, mas não é óbvio. Ainda hoje, muitos juízes valoram negativamente os antecedentes com base na folha de antecedentes criminais, onde constam apenas ações em andamento.
ok? É muito comum isso acontecer ainda hoje. Então, essa súmula 444 do STJ ainda é muito atual e relevante. Então, consequentemente, é interessante para vocês. Ainda na questão das circunstâncias judiciais, isso aqui é super atual, foi recentemente decidido pelo STJ. A conduta social e a personalidade não podem ser valoradas considerando o histórico criminal. Então, o juiz não pode, considerando que o indivíduo, vamos supor, tenha 10 condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, considerar uma dessas condenações como mal antecedente, e aí as demais considerar como conduta social desfavorável e personalidade desajustada. O STJ, ele firmou o entendimento de que a conduta social avalia os antecedentes sociais e a personalidade avalia as características intrínsecas ao indivíduo, que não se confundem com o seu histórico criminal. Então, as condenações anteriores que porventura o indivíduo tenha não podem ser o fundamento utilizado pelo magistrado para valorar a conduta social e a personalidade. Beleza? E aí, em relação ao comportamento da vítima, também é outro entendimento interessante do STJ, no sentido de que o comportamento da vítima não pode ser valorado de forma desfavorável ao acusado. Então, para o STJ, e é um entendimento consolidado da Corte Superior, o comportamento da vítima ou é uma circunstância neutra, ou seja, irrelevante, sem impacto na dosimetria da pena, ou é uma circunstância favorável. Porque ou a vítima não deu causa, não provocou, melhor dizendo, a infração penal, ou então ela provocou. Só temos essas duas opções. Se a vítima não tiver provocado, não tiver dado causa à infração penal, daí essa circunstância será neutra e não terá impacto algum na dosimetria. Já se a vítima tiver provocado, tiver instigado, tiver estimulado o réu a praticar aquela infração penal, essa circunstância deve ser valorada favoravelmente, de modo a reduzir a pena base. Beleza, pessoal? Então é muito importante, esses dois entendimentos aqui têm a cara do CESP. Então você não poderia ir para a prova sem saber. Beleza? Passando para a questão das atenuantes e agravantes, eu separei aqui duas súmulas que são super interessantes para vocês. A súmula 545 do STJ diz o seguinte: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 653-D do Código Penal. E aí você pode pensar novamente: professor, se o indivíduo confessa, então obviamente ele tem direito à atenuante. Não entendi o sentido dessa súmula. E é aí que eu entro para lhe explicar. O que é que acontecia? Muitas vezes o acusado confessava em sede policial, e aí, em juízo, o acusado silenciava ou se retratava da sua confissão, e o magistrado, não obstante utilizasse a confissão prestada no inquérito para fundamentar o seu convencimento a respeito da autoria delitiva, não aplicava a respectiva atenuante. Ou seja, o magistrado condenava o indivíduo, afirmando que ele era o autor do delito, tanto que confessou em sede policial, mas não aplicava a atenuante da confissão espontânea porque essa confissão não foi ratificada em juízo. Também existiam casos em que o magistrado, diante de uma confissão qualificada, que é aquela em que o réu, não obstante reconhecer a autoria do delito, alega um excludente da ilicitude, também utilizava essa confissão para fundamentar a autoria, mas negava a aplicação da atenuante. E aí o STJ diz o seguinte: se o julgador considerar a confissão para formar o seu convencimento, é direito subjetivo do réu a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Então, essa súmula ela se aplica diretamente aos casos de confissão qualificada e confissão retratada. Beleza, pessoal? Já em relação à súmula 630 do STJ, nós temos o seguinte: a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Pessoal, súmula 630, importantíssima na atuação do Ministério Público. O que é que acontece? Muitas vezes o indivíduo acusado de tráfico de drogas, não obstante reconheça a posse dos entorpecentes, nega que aquela droga era destinada à mercancia ilícita. E aí, nesses casos em que o indivíduo reconhece a propriedade, mas afirma que aquela propriedade era para consumo pessoal, o STJ não autoriza a
incidência da atenuante da confissão espontânea, caso o indivíduo venha a ser condenado por tráfico. Por quê? Porque o STJ diz que aquele que confessa a posse e não o tráfico está confessando um outro delito totalmente diferente daquele que lhe foi imputado na denúncia do Ministério Público. Então, o indivíduo não pode querer, confessando o delito A, que é o do artigo 28, posse para consumo pessoal, ter em seu benefício o atenuante da confissão espontânea na condenação pelo tráfico, que é o artigo 33 da Lei de Drogas. Então, o indivíduo, para ter direito à confissão, tem que reconhecer o crime que lhe é imputado pela denúncia. Não adianta reconhecer um outro tipo penal, não obstante que esse tipo penal se relacione com o que consta da denúncia. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com essa súmula 630 do STJ. Na súmula 636, também do STJ, nós temos o seguinte: a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Pessoal, para entender essa súmula 636, nós temos que visualizar a seguinte situação. Imagine que o indivíduo está sendo processado. E aí o juiz, para visualizar o seu histórico criminal, extrai do sistema informatizado do Tribunal de Justiça sua folha de antecedentes, onde consta o número do processo em que ele foi condenado, consta a data da sentença transitada em julgado, enfim, onde consta todas as informações necessárias para avaliar os antecedentes daquele acusado, ok? Só que aí o que a defesa alegava? Que para você poder valorar essa condenação anterior, seria necessário uma certidão narrativa, em alguns estados chamada de certidão de objeto de pé daquele processo, ou seja, uma certidão emitida pela Secretaria da Vara, na qual foi proferida a sentença, relatando tudo o que aconteceu no processo, ok? O STJ disse que essa certidão narrativa, ou certidão de objeto de pé, é desnecessária, porque a FAC, que é a Folha de Antecedentes Criminais, é um documento público, goza de fé pública e, portanto, é plenamente suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Essa questão de certidão narrativa, certidão de objeto de pé, isso foi superado, não é mais necessário, ainda mais considerando que vivemos na era da internet, não era informatizado. Se exigir certidão narrativa de cada processo, não faz o menor sentido. Temos que convir. A súmula 231, para finalizar aqui a questão das atenuantes e agravantes, diz o seguinte: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Pessoal, imagine que o magistrado fixou a pena base no mínimo. Vamos dizer, roubo, fixou em 4 anos. Roubo simples. E aí, o indivíduo confessou a infração penal, ou então o indivíduo tem menos de 21 anos. Não é possível, nesse caso, ainda que o réu tenha direito à aplicação dessas duas atenuantes, que o magistrado reduza a pena na segunda fase da dosimetria para abaixo do mínimo legal. Então, justamente por conta dessa súmula 231. É muito polêmico por conta da individualização da pena, que é necessária, etc. Mas é uma súmula sobre a qual não para discussão no âmbito dos tribunais superiores. A aplicação dela é reiterada, beleza? Então, temos que memorizar para as provas. Aposta número 4, e aqui ainda no tema das agravantes, só que trazendo as especificidades da reincidência. Pessoal, em relação à reincidência, a primeira coisa que você tem que saber é a redação do artigo 63 do Código Penal, que traz o conceito de reincidência, dizendo que a reincidência ocorre quando o indivíduo comete um novo crime depois de transitar em julgado sentença condenatória por crime anterior. A primeira coisa relevante aqui é que a reincidência somente se dá se o fato anterior for um crime. Se o indivíduo tivesse sido condenado por uma contravenção penal anteriormente e cometer um crime, ele não será reincidente. A reincidência somente se opera se há um crime anterior em relação ao qual há sentença transitada em julgado, daí o indivíduo comete uma nova infração penal, um novo crime, beleza? Aí nesse caso temos reincidência. A condenação por contravenção anterior gera, no máximo, maus antecedentes em caso de cometimento de novo crime, beleza? E aí, em relação à reincidência, é importante memorizar também o artigo 64 do CP, especialmente o inciso 1º, que diz o seguinte, que a reincidência ela tem um período depurador de 5 anos, ou seja, você deve contar 5 anos a partir da extinção da pena do crime anterior, e aí dentro desse período de 5 anos, se o indivíduo cometeu uma nova infração penal,
ele será reincidente. Passados esses 5 anos, passado o período depurador, não haverá mais reincidência. O que pode haver é maus antecedentes, e aí se você se alinhar à corrente do STJ. No STF ainda há uma discussão se um crime praticado depois do período depurador da reincidência gera maus antecedentes, ok? Mas em relação ao STJ, especificamente, esse entendimento é consolidado, é pacificado. Passados esses 5 anos do período depurador da reincidência, o indivíduo goza de maus antecedentes, beleza? Um outro ponto interessante aqui é que dentro desse período depurador de 5 anos, deve ser computado o período de prova da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não ocorrer a sua revogação. Então, imagine o seguinte, o indivíduo, antes de ter sua pena extinta, ficou por 3 anos em livramento condicional. O que o 64, inciso 1º, está dizendo é que os 3 anos que o indivíduo ficou em livramento condicional, antes de ter sua pena extinta pelo cumprimento do livramento, devem ser computados no período depurador de 5 anos. Então, o indivíduo ficou 3 anos em livramento, teve sua pena extinta, daí o período depurador da reincidência somente irá valer por mais 2 anos. Então, você junta os 3 anos do período de prova do livramento, e aí você subtrai dos 5, que é a previsão do 64, inciso 1º, para saber por quanto tempo ainda o indivíduo será reincidente. Ok? Nesse exemplo do livramento, o indivíduo somente será reincidente por mais 2 anos. Depois desses 2 anos, daí não haverá mais reincidência, apenas maus antecedentes, se o indivíduo cometeu um novo crime. Beleza? Um outro ponto muito interessante aqui, muito importante, é você saber diferenciar a reincidência de maus antecedentes. Porque além dessa situação que a gente falou, em que o indivíduo comete um novo crime depois dos 5 anos e aí tem maus antecedentes, nós temos um caso bem peculiar que ocorre na situação em que o indivíduo, e aí eu fiz até um quadrinho para facilitar para a visualização de vocês, o indivíduo comete um fato criminoso A, vamos dizer um roubo, e aí tempos depois comete um fato criminoso B, vamos dizer um tráfico. Nesse momento que o indivíduo cometeu o fato criminoso B, ele é primário de bons antecedentes, porque não houve julgamento em relação a esse fato criminoso A. Então, aqui nesse momento, nesse marco temporal, o indivíduo é primário de bons antecedentes. E aí vamos imaginar que depois sobrevenha a condenação definitiva pelo fato A, pelo primeiro fato, ok? Agora, nessa situação, o indivíduo ele é primário e de maus antecedentes. Por que ele é primário? Porque o fato criminoso B foi praticado antes do trânsito em julgado. Mas o indivíduo tem maus antecedentes por quê? Porque sobreveio o julgamento pelo fato criminoso A antes do julgamento pelo fato criminoso B. Então, sempre que, no curso da ação penal, por um segundo fato criminoso, sobrevier trânsito em julgado da condenação por um fato anterior, ao ser julgado pelo fato B, ou seja, pelo segundo fato, o indivíduo terá maus antecedentes, não obstante seja primário. E aí primário eu estou falando, né, pessoal, em relação ao fato B. Se o indivíduo depois daqui comete um novo crime, ele não vai ser primário, ele vai ser reincidente. Eu estou falando que ele é primário em relação a esse fato criminoso B. Só que aí em relação a esse fato criminoso B, ele tem maus antecedentes. Beleza? Por quê? Porque já há trânsito em julgado da condenação pelo fato anterior, que é o fato A. E esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, nós temos aqui um precedente super recente, beleza? E é um ponto interessante para ser cobrado, ok? Muito cuidado com isso. Ainda para finalizar aqui em relação à reincidência, que tem muita coisa interessante, isso aqui sempre é cobrado pelo CESP. Vocês sabem quais são os efeitos da reincidência sobre o prazo prescricional? Primeira coisa que você tem que saber é a súmula 220. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Isso significa que a reincidência somente irá impactar a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva não é afetada pela reincidência, seja para fins de interrupção, seja para fins de aumento de um terço do prazo. Então, a reincidência somente interrompe o prazo da prescrição executória, conforme artigo 117, inciso 6º, e somente aumenta de um terço o prazo de prescrição executória, conforme artigo 110 do CP. A reincidência jamais irá afetar
o prazo de prescrição da pretensão punitiva. Beleza, pessoal? Muito importante memorizar isso. E aí, já deixando a questão das agravantes e atenuantes, vamos chegar na aposta número 7, pena de multa. Pessoal, aqui nós temos um ponto que foi alterado pela lei anticrime. A gente sabe que preponderava no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que o Ministério Público, essa carreira que vocês pretendem ingressar, não tinha legitimidade para cobrar a pena de multa, porque se entendia, e aí eu digo o STJ, entendia, inclusive por meio de entendimento simulado, que a multa tinha dívida de valor e deveria ser cobrado na vara de execuções fiscais pela Procuradoria da Fazenda, ok? Só que o STF recentemente, e aí todo mundo deve ter tomado ciência disso, entendeu o seguinte, que a multa, não obstante possa ser cobrada como dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal, porque a multa continua tendo natureza de pena. E aí, considerando a natureza de pena da multa, não se pode retirar do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, o direito, a legitimidade de executar, de cobrar o cumprimento ou o adimplemento dessa pena de multa. Somente haverá legitimidade da Fazenda Pública, por meio de sua procuradoria, em caso de inércia do órgão ministerial. E aí, inclusive, estabeleceu-se um parâmetro temporal para a aferição dessa inércia, que é o prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Ministério Público intimado, a partir daí se conta 90 dias. Passados esses 90 dias, sem que se instaure a execução da pena de multa, a Fazenda Pública deve ser cientificada para querendo apresentar a respectiva execução fiscal. Mas, em regra, e aí aqui foi o ponto que foi acrescentado pela lei anticrime, para normatizar o entendimento do STF, a multa será executada perante o juiz da execução penal, beleza? Não houve a normatização desse entendimento de que a Fazenda Pública tem legitimidade subsidiária, mas, no meu ponto de vista, não há por que afastar essa tese do STF, ok? No sentido de que a Fazenda permanece tendo legitimidade subsidiária. Mas aí você me diz, professor, mas isso não está no artigo 51, de que a multa pode ser cobrada na vara de execuções fiscais. E aí eu concordo. Mas são cenas dos próximos capítulos. Agora nós não podemos bater o martelo em relação a essa questão. Seu examinador não pode lhe perguntar isso, ok? Se for perguntar com base no STF, o entendimento é esse daqui. Seguindo em frente, vamos abordar agora a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Pessoal, no caso de a pena base ter sido fixada no mínimo legal, o juiz não pode estabelecer um regime inicial de cumprimento de pena mais grave do que aquele estabelecido pelo Código Penal. Então, se o Código Penal diz que uma pena de 4 anos tem que ser cumprida em regime aberto, o juiz não pode dizer que essa pena de 4 anos tem que ser cumprida em regime fechado se as circunstâncias judiciais forem todas favoráveis, ok? E aí, utilizando o termo aplicado na prática forense, para agravar o regime, ou seja, para fixar um regime mais grave do que aquele previsto para o montante de pena, o juiz deve fundamentar com base nos elementos do caso concreto que são representados pelas circunstâncias judiciais. Então, o correto é que o juiz aumente a pena base por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aí no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o juiz pode agravar esse regime com base nas circunstâncias desfavoráveis. Agora, se o juiz fixar a pena base no mínimo, dizendo que não há circunstâncias desfavoráveis, daí ele não pode agravar o regime, porque estaria se valendo da gravidade em abstrato do delito, o que não se admite conforme o entendimento simulado do STF. Beleza, pessoal? Ainda em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, nós temos que destacar a súmula 269 do STJ, que trata da fixação do regime inicial para os réus reincidentes. Em relação aos réus reincidentes, o regime inicial, em regra, é o fechado. Somente poderá ser fixado o regime inicial semiaberto se atendidos os requisitos da súmula 269, que é uma condenação igual ou inferior a 4 anos e a circunstâncias judiciais serem favoráveis. Se um desses dois requisitos
não estiverem presentes, ou seja, se a pena for superior a 4 anos, ou se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, daí o regime inicial deve ser o fechado. Beleza, pessoal? Somente atendidos esses dois requisitos é que o réu reincidente poderá iniciar no regime semiaberto. E aqui nós temos uma exceção muito importante. No caso de crimes de bagatela, no caso de furto que beira a insignificância, se o juiz não reconhecer a insignificância por conta do histórico criminal, ou seja, nós temos um criminoso contumaz, um indivíduo que reiteradamente comete pequenos furtos, o juiz ele pode até deixar de reconhecer a insignificância. Mas, segundo o STF, o juiz, nessa situação específica do furto que beira a insignificância, que somente não é insignificante pelo histórico criminal, o juiz poderá fixar o regime inicial aberto. Não obstante, lá no artigo 33, você não vislumbre essa possibilidade. O STF deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 33 do Código Penal para autorizar a fixação do regime aberto aos réus reincidentes que sejam condenados por furtos de bagatela, mas que a insignificância não tenha sido reconhecida por conta do seu histórico criminal. Beleza, pessoal? Muito importante. Isso foi decidido pelo plenário do STF. Então, ganha uma força muito grande para ser exigido na prova de vocês. Beleza? E aí, feitas essas considerações, a gente encerra o primeiro bloco. Já já voltamos com mais dicas de direito penal. Fala pessoal, voltando com o nosso terceiro bloco do Revisaço do Ministério Público do Estado do Ceará. E agora continuando com as dicas de processo penal. A primeira aposta versa sobre os princípios do processo penal. Na verdade, são julgados do ano passado, do STJ e do STF, que versam sobre direitos e garantias fundamentais no processo penal, que eu achei muito interessante para a prova de vocês. A primeira delas, certamente vocês ouviram falar, foi inclusive no caso da Lava Jato, que diz o seguinte: no caso de colaboração premiada no âmbito da Lei de Organizações Criminosas, o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais depois do réu delator. Porque o que aconteceu em muitos casos? O juiz abria prazo comum para as alegações finais, tanto para réu delator quanto para réu delatado. Ocorre que o réu delator assume uma posição de acusação, uma posição de testemunha de acusação em relação ao réu delatado. Então, para garantir e resguardar a ampla defesa e contraditória, é necessário que o réu delatado somente deva se manifestar depois de ter contato com tudo que foi alegado contra ele. Justamente com esse raciocínio, o STF, no âmbito do informativo 949, firmou que o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais depois do réu delator. Beleza? Já o STJ trouxe no informativo 651 um entendimento também interessante. Era um caso de agentes de segurança privada da CPTM, que é o metrô, o trem de São Paulo, que, visualizando o indivíduo em atitude suspeita, esses agentes realizaram revista pessoal e nessa revista pessoal foi encontrada certa quantidade de entorpecentes. Nesse caso, a defesa sustentou a ilicitude da prova obtida porque esses agentes de segurança privada não teriam poder de polícia, não poderiam realizar busca pessoal, ok? E foi justamente por conta disso que foi reconhecida pelo STJ a ilicitude dessa prova. Os agentes de segurança particular não podem realizar revista pessoal porque não detêm poder de polícia. A tese defensiva, então, foi acolhida pelo STJ. Vejam que é um julgado bastante recente, então é muito interessante para ser cobrado na prova de vocês. A aposta número 2 versa sobre a sentença. Pessoal, lá no informativo 641, você encontra a decisão da terceira sessão do STJ admitindo a publicação de sentença exclusivamente na forma oral. Então imagine aí que em dada audiência de instrução e julgamento, após a apresentação de alegações orais
por parte da acusação e da defesa, o juiz profira sentença condenatória também de forma oral. Questiona-se, nesse caso, a publicação da sentença de forma oral, devidamente gravada, obviamente, fere a ampla defesa e o contraditório? O STJ, inicialmente, não admitia a possibilidade de sentença oral. Ocorre que a terceira seção, nesse informativo 641, pacificou a respeito da possibilidade de a sentença condenatória ser proferida de forma oral. E aí, nesse caso, o STJ foi além, diz que não é necessária a completa degravação dos fundamentos da decisão na ata de audiência. Então, o juiz pode simplesmente proferir sua sentença de forma oral e constar na ata apenas o dispositivo da decisão. Não é necessário que sejam degravados os fundamentos dessa sentença na ata de audiência, ok? Entendimento da terceira seção do STJ. Já em relação à competência, eu sempre gosto de falar dessa súmula 546 do STJ. Essa súmula 546 do STJ se aplica àqueles casos de apresentação à autoridade de documento falsificado. Então imaginem que o indivíduo, ao ser abordado por policiais federais, policiais rodoviários federais, apresente uma carteira de habilitação falsificada. E aí essa falsidade é constatada. Questiona-se: de quem é a competência para processar e julgar eventual ação penal pelo crime de falsidade de documento público? Segundo o entendimento consolidado por essa súmula 546, a competência é firmada em razão do órgão ao qual foi apresentado o documento público. Então, no nosso exemplo, a competência seria da Justiça Federal, porque esse documento foi apresentado a servidores públicos federais, a policiais rodoviários federais. Então, a competência seria da Justiça Federal. Não importa que esse documento seja de origem estadual, no caso a CNH, emitida pelo Detran. Não importa a qualificação do órgão expedidor. O que importa é a entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público. Beleza? Ainda na temática da competência, certamente vocês ouviram falar desse julgamento do STF, mas não custa a gente relembrar. Pessoal, o STF, no ano passado, diz que a Justiça Eleitoral tem competência para processar e julgar tanto os crimes eleitorais quanto os crimes conexos. Então, se o indivíduo comete o crime de caixa 2, mas também comete o crime de integrar organização criminosa e de lavagem de dinheiro, todas essas infrações penais devem ser processadas e julgadas pela Justiça Eleitoral se houver uma relação de conexão entre elas. Então, a jurisdição especial, que é a Justiça Eleitoral, deve preponderar sobre a jurisdição comum, que seria aí a Justiça Federal ou a Justiça Eleitoral, a Justiça Estadual, a depender do caso. Então, a Justiça Eleitoral, por ser especial, prepondera sobre a Justiça comum, seja ela federal ou estadual. Beleza, pessoal? Porque se há uma hipótese de conexão, a Justiça Eleitoral é competente para julgar também os crimes conexos. Também os crimes, por exemplo, de lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Por que esse julgamento foi tão polêmico? Porque na Lava Jato, em muitas situações, o crime eleitoral era julgado pela Justiça Eleitoral e os crimes comuns eram julgados pela Justiça Federal, lá pelo Sérgio Moro. Então, temeu-se que esse entendimento do STF pudesse provocar a anulação das condenações da Lava Jato por vício de incompetência absoluta. Beleza? Mas esse argumento do temor da nulidade não foi suficiente para o STF mudar sua posição. Então, o entendimento firmado pelo plenário no ano passado é exatamente esse aqui. Também em relação à competência, é importante a gente lembrar do informativo 659 do STJ, que diz o seguinte: compete à Justiça Federal
julgar crime em desfavor de PMs, desde que praticado no contexto de roubo armado contra órgãos, autarquias ou empresas públicas da União. Então imagine que no contexto de um roubo armado a uma agência dos Correios, os indivíduos, os agentes responsáveis por esse crime, atirem contra os PMs que foram deslocados para atender à ocorrência. Esse crime de tentativa de homicídio ou de homicídio deve ser processado e julgado pela Justiça Federal. Por quê? Porque é conexo com o roubo à agência dos Correios, que aí nesse caso é competência federal. Se o crime contra os PMs é conexo com o crime contra a agência dos Correios ou contra um órgão ou empresa pública da União, a competência para analisar, para processar e julgar esse crime será da Justiça Federal, conforme informativo 659 do STJ. Beleza? Então não é porque os policiais militares são servidores estaduais e não federais que será a Justiça Estadual a competente. Não. Se há conexão com um crime federal, daí a competência será da Justiça Federal. Beleza? A aposta número 4 versa sobre as provas no processo penal. Pessoal, o STJ tem o entendimento de que a ausência de colocação de lacre em todos os itens apreendidos não tem um condão de gerar nulidade. Então imagine que, ao cumprir mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal apreenda imensa quantidade de documentos, de notebooks, de CDs, enfim, de objetos de interesse para a investigação. Mas imagine também que esses envelopes, essas sacolas em que tais documentos foram colocados, não foram devidamente lacradas. A tese defensiva era de que a ausência de colocação desse lacre geraria a nulidade da prova, também levando em conta a quebra da cadeia de custódia. Ou seja, a ausência de lacre retiraria a credibilidade desses documentos. O que é que o STJ disse? A mera ausência de lacre, segundo o STJ, não gera automaticamente a nulidade da prova. É preciso que se demonstre que houve uma alteração fraudulenta daqueles documentos para que se decrete a nulidade daquela evidência. Se não há demonstração da fraude, a simples ausência de lacre não torna ilegítima a prova. É esse o entendimento do STJ. Beleza? Ainda na temática das provas, o STJ e o STF também têm um entendimento firme no sentido de que a busca domiciliar, não obstante possa ser realizada fora das hipóteses de ordem judicial, ou seja, é possível que em situação de flagrante a polícia realize busca domiciliar, ainda que sem ordem judicial. Essa busca, essa invasão ao domicílio do investigado somente pode ocorrer se existirem previamente elementos concretos a respeito da existência de crime dentro do domicílio. Não basta a mera intuição dos agentes de segurança pública acerca de eventual traficância, ok? A mera intuição, ela pode justificar uma abordagem, mas a mera intuição não pode justificar a busca domiciliar. Se os agentes de segurança, com base na mera intuição, realizarem a busca domiciliar e aí, por acaso, descobrirem objetos proibidos no interior da residência, segundo o STJ, essa prova será ilícita, ok? Por violar o direito ao domicílio. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado, é um tema polêmico, realmente, mas porque se diz que o tráfico é um crime permanente, então o indivíduo estaria sempre em situação de flagrante, mas nesse caso o STJ exige a existência prévia de elementos concretos a respeito da traficância. Não basta o encontro fortuito de drogas para chancelar, para convalidar uma ação que de início não estava respaldada
por provas concretas. Beleza, pessoal? Esse é o entendimento do STJ. O STJ também entende, no que tange ao crime de furto qualificado, especialmente pelo rompimento do obstáculo, que a realização do laudo pericial somente pode ser excepcionada, ou melhor, a obrigatoriedade de realização do laudo pericial somente pode ser excepcionada se não existirem mais os vestígios, se esses vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Somente nessas circunstâncias excepcionalíssimas é que se admite que, ainda que não realizado o laudo pericial, o acusado seja condenado na qualificadora do rompimento do obstáculo. Somente se demonstrar que os vestígios não existem ou que desapareceram ou que as circunstâncias do crime não permitem a confecção do laudo. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, diante da precariedade da infraestrutura das polícias forenses, o Poder Judiciário excepcionava a necessidade do laudo apenas pelo fato de existir nos autos provas testemunhais apontando que realmente houve o rompimento daquele obstáculo, ou houve realmente uma escalada. Enfim, o Poder Judiciário, não com base nessas circunstâncias excepcionais, mas apenas com base no fato de que não foi realizado o laudo e existem outros elementos, condenava o acusado. E foi justamente isso que o STJ disse que não é possível. O afastamento da necessidade do laudo é excepcional, somente nessas situações. Eu não estou falando aqui que o laudo pericial é sempre obrigatório, não, pessoal. É possível que provas testemunhais supram a ausência do laudo, mas você somente pode avaliar a prova testemunhal se os vestígios tiverem desaparecido, se não existirem mais vestígios ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Então, no caso de rompimento de obstáculo, se no mesmo dia a vítima foi lá e trocou a porta arrombada, sem permitir a realização da perícia, daí, a meu ver, é uma situação que admite o afastamento da necessidade do laudo, ok? Admite que provas testemunhais supram a obrigatoriedade da perícia. Seguindo em frente, a aposta de número 5. Pessoal, em relação aos recursos, é especialmente interessante a gente comentar a súmula 604 do STJ, que diz que não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ativo a rese interposto contra decisão que concede liberdade provisória ao acusado. Professor, entendi, foi nada. Vamos lá que você vai entender agora. Imagine que em determinado caso, um juiz, muito generoso, conceda liberdade provisória ao acusado. E você, como promotor de justiça, representante do Ministério Público, entende que aquele caso exigia a decretação da prisão preventiva. O que é que você faz? Qual o recurso contra a concessão da liberdade provisória? Recurso em sentido estrito. Então você, como promotor de justiça diligente que será, interporá recurso em sentido estrito. Ocorre que o rese, nessa situação, não tem efeito suspensivo. Então, o acusado, o flagranteado, que recebeu a liberdade provisória, aguardará o julgamento do seu rese em liberdade. Só que você sabe que a justiça ela é morosa. Então, a análise do mérito desse rese pode demorar meses. E se você julga aquele indivíduo um risco à ordem pública, por exemplo, você quer a sua prisão imediatamente. Aí você me pergunta, professor, ok, como que eu vou obter, enfim, o que é que o STJ decidiu? Decidiu que é rese. Por quê? Porque não obstante não exista nas hipóteses elencadas do artigo 581 esse caso para cabimento do rese, é sabido que o elenco do 581 admite interpretação extensiva. Então, o STJ diz, se admite rese contra a decisão que suspende a ação penal ou que indefere a suspensão da ação penal, com a mesma razão, se tem que admitir o rese
contra a decisão que indefere a produção antecipada de prova nas hipóteses de suspensão da ação penal. Então, com esse raciocínio, o STJ, aplicando a interpretação extensiva do rol de cabimento do rese, entendeu pela admissão desse recurso no caso em tela. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado com isso, porque é um ponto interessante para o Ministério Público. Ainda na temática dos recursos, é interessante a gente lembrar os seguintes posicionamentos do STF. O primeiro, a apresentação extemporânea das razões recursais não impede o conhecimento do recurso de apelação tempestivamente interposto. Então, se o réu ou até mesmo o Ministério Público apresentarem, se o réu e o Ministério Público apresentarem um recurso tempestivamente, pugnando pela apresentação posterior das razões recursais, esse prazo para a apresentação das razões ele é impróprio. Por quê? Porque se descumprido esse prazo de 8 dias para a apresentação das razões recursais, o recurso continuará sendo conhecido. A apresentação extemporânea das razões não impede o conhecimento do recurso. É um prazo impróprio. Não gera o ônus do não conhecimento do recurso tempestivamente interposto. Beleza? Já a súmula 705 do STF diz o seguinte: a renúncia do réu ao direito de recorrer, manifestada sem assistência técnica, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. O que é que acontece, pessoal? Muitas vezes, o réu intimado da sentença recebe uma peninha desse tamanho. E aí o oficial de justiça pergunta: você quer recorrer? Aí o cara: eu lá quero recorrer, tá boa demais essa pena. Aí o oficial consta na certidão que o réu não deseja recorrer, que o réu renuncia ao direito de recorrer. Só que aí a defesa técnica, analisando o caso, vislumbra, por exemplo, uma nulidade, ou vislumbra que essa pena, que já foi pequena, pode ser ainda menor. Nesse caso, o fato de o réu ter renunciado, sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação interposta. Ou seja, existe aí um duplo direito de recorrer, tanto do réu quanto da defesa técnica. E prevalecerá o interesse daquele que deseja recorrer. Se o réu não quiser recorrer, mas a defesa técnica quiser, deve ser apresentado, deve ser conhecido o recurso. E se o réu quiser recorrer, mas a defesa técnica não quiser, a defesa técnica mesmo assim tem que apresentar o recurso, porque prevalece o direito do réu de recorrer. Beleza? Um outro ponto interessante é o seguinte: a ausência do termo de recurso ou renúncia ao direito de recorrer não gera a nulidade da intimação do acusado quanto à sentença condenatória. Pessoal, qual é o sentido desse entendimento aqui? Em alguns estados, como em São Paulo, o réu, quando é intimado da sentença condenatória, preenche um termozinho onde ele diz se quer recorrer ou se não quer. Mas aí imagine que em outro estado, por exemplo, aqui no Ceará não existe esse termo. Então imagine que o oficial de justiça não indague o acusado se o acusado quer ou não recorrer. A ausência de aposição nos autos do interesse ou não do acusado de recorrer gera nulidade? O entendimento do STF é que não. Por quê? Porque não há na lei essa formalidade de que o oficial de justiça, ao intimar o acusado, deve questioná-lo a respeito do seu interesse de recorrer. Os oficiais de justiça fazem isso apenas por apego à técnica, por apego à ampla defesa e ao contraditório, mas não há uma obrigação legal desse questionamento. Então, se não for feito, se não houver um termo de recurso ou renúncia ao direito de recorrer, não haverá nulidade, ok? Formalidade não prevista em lei não pode gerar a nulidade. Esse é o entendimento do STF. Então, pessoal, feitas essas considerações, a gente vai fazer um breve intervalo. Já voltamos para encerrar as dicas de processo penal e adentrar em execução penal. Espero vocês. Fala, pessoal, voltando com o nosso terceiro bloco do Revisaço do Ministério Público do Estado do Ceará. E agora continuando com as dicas de processo penal. A primeira aposta versa sobre os princípios do processo penal. Na verdade, são julgados do ano passado
do STJ e do STF que versam sobre direitos e garantias fundamentais no processo penal, que eu achei muito interessante para a prova de vocês. A primeira delas, certamente vocês ouviram falar, foi inclusive no caso da Lava Jato, que diz o seguinte: no caso de colaboração premiada no âmbito da Lei de Organizações Criminosas, o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais depois do réu delator. Porque o que aconteceu em muitos casos? O juiz abria prazo comum para as alegações finais, tanto para réu delator quanto para réu delatado. Ocorre que o réu delator assume uma posição de acusação, uma posição de testemunha de acusação em relação ao réu delatado. Então, para garantir e resguardar a ampla defesa e contraditória, é necessário que o réu delatado somente deva se manifestar depois de ter contato com tudo que foi alegado contra ele. Justamente com esse raciocínio, o STF, no âmbito do informativo 949, firmou que o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais depois do réu delator. Beleza? Já o STJ trouxe no informativo 651 um entendimento também interessante. Era um caso de agentes de segurança privada da CPTM, que é o metrô, o trem de São Paulo, que, visualizando o indivíduo em atitude suspeita, esses agentes realizaram revista pessoal e nessa revista pessoal foi encontrada certa quantidade de entorpecentes. Nesse caso, a defesa sustentou a ilicitude da prova obtida porque esses agentes de segurança privada não teriam poder de polícia, não poderiam realizar busca pessoal, ok? E foi justamente por conta disso que foi reconhecida pelo STJ a ilicitude dessa prova. Os agentes de segurança particular não podem realizar revista pessoal porque não detêm poder de polícia. A tese defensiva, então, foi acolhida pelo STJ. Vejam que é um julgado bastante recente, então é muito interessante para ser cobrado na prova de vocês. A aposta número 2 versa sobre a sentença. Pessoal, lá no informativo 641, você encontra a decisão da terceira sessão do STJ admitindo a publicação de sentença exclusivamente na forma oral. Então imagine aí que em dada audiência de instrução e julgamento, após a apresentação de alegações orais por parte da acusação e da defesa, o juiz profira sentença condenatória também de forma oral. Questiona-se, nesse caso, a publicação da sentença de forma oral, devidamente gravada, obviamente, fere a ampla defesa e o contraditório? O STJ inicialmente não admitia a possibilidade de sentença oral. Ocorre que a terceira sessão, nesse informativo 641, pacificou a respeito da possibilidade de a sentença condenatória ser proferida de forma oral. E aí, nesse caso, o STJ foi além, diz que não é necessária a completa degravação dos fundamentos da decisão na ata de audiência. Então, o juiz pode simplesmente proferir sua sentença de forma oral e constar na ata apenas o dispositivo da decisão. Não é necessário que sejam degravados os fundamentos dessa sentença na ata de audiência, ok? Entendimento da terceira sessão do STJ. Já em relação à competência, eu sempre gosto de falar dessa súmula 546 do STJ. Essa súmula 546 do STJ se aplica àqueles casos de apresentação à autoridade de documento falsificado. Então imaginem que o indivíduo, ao ser abordado por policiais federais, policiais rodoviários federais, apresente uma carteira de habilitação falsificada. E aí essa falsidade é constatada. Questiona-se: de quem é a competência para processar e julgar eventual ação penal pelo crime de falsidade de documento público? Segundo o entendimento consolidado por essa súmula 546, a competência é firmada em razão do órgão ao qual foi apresentado o documento público. Então,
No nosso exemplo, a competência seria da Justiça Federal, porque esse documento foi apresentado a servidores públicos federais, a policiais rodoviários federais. Então, a competência seria da Justiça Federal. Não importa que esse documento seja de origem estadual, no caso a CNH, emitida pelo DETRAN. Não importa a qualificação do órgão expedidor. O que importa é a entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público. Beleza? Ainda na temática da competência, certamente vocês ouviram falar desse julgamento do STF, mas não custa a gente relembrar. Pessoal, o STF, no ano passado, disse que a Justiça Eleitoral tem competência para processar e julgar tanto os crimes eleitorais quanto os crimes conexos. Então, se o indivíduo comete o crime de caixa 2, mas também comete o crime de integrar organização criminosa e de lavagem de dinheiro, todas essas infrações penais devem ser processadas e julgadas pela Justiça Eleitoral se houver uma relação de conexão entre elas. Então, a jurisdição especial, que é a Justiça Eleitoral, deve preponderar sobre a jurisdição comum, que seria aí a Justiça Federal ou a Justiça Eleitoral, a Justiça Estadual, a depender do caso. Então, a Justiça Eleitoral, por ser especial, prepondera sobre a Justiça comum, seja ela federal ou estadual. Beleza, pessoal? Porque se há uma hipótese de conexão, a Justiça Eleitoral é competente para julgar também os crimes conexos. Também os crimes, por exemplo, de lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Por que esse julgamento foi tão polêmico? Porque na Lava Jato, em muitas situações, o crime eleitoral era julgado pela Justiça Eleitoral e os crimes comuns eram julgados pela Justiça Federal, lá pelo Sérgio Moro. Então, temeu-se que esse entendimento do STF pudesse provocar a anulação das condenações da Lava Jato por vício de incompetência absoluta. Beleza? Mas esse argumento do temor da nulidade não foi suficiente para o STF mudar sua posição. Então, o entendimento firmado pelo plenário no ano passado é exatamente esse aqui. Também em relação à competência, é importante a gente lembrar do informativo 659 do STJ, que diz o seguinte: compete à Justiça Federal julgar crime em desfavor de PMs, desde que praticado no contexto de roubo armado contra órgãos, autarquias ou empresas públicas da União. Então imagine que no contexto de um roubo armado a uma agência dos Correios, os indivíduos, os agentes responsáveis por esse crime, atirem contra os PMs que foram deslocados para atender à ocorrência. Esse crime de tentativa de homicídio ou de homicídio deve ser processado e julgado pela Justiça Federal. Por quê? Porque é conexo com o roubo à agência dos Correios, que aí nesse caso é competência federal. Se o crime contra os PMs é conexo com o crime contra a agência dos Correios ou contra um órgão ou empresa pública da União, a competência para analisar, para processar e julgar esse crime será da Justiça Federal, conforme informativo 659 do STJ. Beleza? Então não é porque os policiais militares são servidores estaduais e não federais que será a Justiça Estadual a competente. Não. Se há conexão com um crime federal, daí a competência será da Justiça Federal. Beleza? A aposta número 4 versa sobre as provas no processo penal. Pessoal, o STJ tem o entendimento de que a ausência de colocação de lacre em todos os itens apreendidos não tem um condão de gerar nulidade. Então imagine que, ao cumprir mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal apreenda imensa quantidade de documentos, de notebooks, de CDs, enfim, de objetos de interesse para a investigação. Mas imagine também que esses envelopes, essas sacolas,
em que tais documentos foram colocados não foram devidamente lacradas. A tese defensiva era de que a ausência de colocação desse lacre geraria a nulidade da prova, também levando em conta a quebra da cadeia de custódia. Ou seja, a ausência de lacre retiraria a credibilidade desses documentos. O que é que o STJ disse? A mera ausência de lacre, segundo o STJ, não gera automaticamente a nulidade da prova. É preciso que se demonstre que houve uma alteração fraudulenta daqueles documentos para que se decrete a nulidade daquela evidência. Se não há demonstração da fraude, a simples ausência de lacre não torna ilegítima a prova. É esse o entendimento do STJ. Beleza? Ainda na temática das provas, o STJ e o STF também têm um entendimento firme no sentido de que a busca domiciliar, não obstante possa ser realizada fora das hipóteses de ordem judicial, ou seja, é possível que em situação de flagrante a polícia realize busca domiciliar, ainda que sem ordem judicial. Essa busca, essa invasão ao domicílio do investigado somente pode ocorrer se existirem previamente elementos concretos a respeito da existência de crime dentro do domicílio. Não basta a mera intuição dos agentes de segurança pública acerca de eventual traficância, ok? A mera intuição, ela pode justificar uma abordagem, mas a mera intuição não pode justificar a busca domiciliar. Se os agentes de segurança, com base na mera intuição, realizarem a busca domiciliar e aí, por acaso, descobrirem objetos proibidos no interior da residência, segundo o STJ, essa prova será ilícita, ok? Por violar o direito ao domicílio. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado, é um tema polêmico, realmente, mas porque se diz que o tráfico é um crime permanente, então o indivíduo estaria sempre em situação de flagrante, mas nesse caso o STJ exige a existência prévia de elementos concretos a respeito da traficância. Não basta o encontro fortuito de drogas para chancelar, para convalidar uma ação que de início não estava respaldada por provas concretas. Beleza, pessoal? Esse é o entendimento do STJ. O STJ também entende, no que tange ao crime de furto qualificado, especialmente pelo rompimento do obstáculo, que a realização do laudo pericial somente pode ser excepcionada, ou melhor, a obrigatoriedade de realização do laudo pericial somente pode ser excepcionada se não existirem mais os vestígios, se esses vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Somente nessas circunstâncias excepcionalíssimas é que se admite que, ainda que não realizado o laudo pericial, o acusado seja condenado na qualificadora do rompimento do obstáculo. Somente se demonstrar que os vestígios não existem ou que desapareceram ou que as circunstâncias do crime não permitem a confecção do laudo. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, diante da precariedade da infraestrutura das polícias forenses, o Poder Judiciário excepcionava a necessidade do laudo apenas pelo fato de existir nos autos provas testemunhais apontando que realmente houve o rompimento daquele obstáculo, ou houve realmente uma escalada. Enfim, o Poder Judiciário, não com base nessas circunstâncias excepcionais, mas apenas com base no fato de que não foi realizado o laudo e existem outros elementos, condenava o acusado. E foi justamente isso que o STJ disse que não é possível. O afastamento da necessidade do laudo é excepcional, somente nessas situações. Eu não estou falando aqui que o laudo pericial é sempre obrigatório, não, pessoal.
É possível que provas testemunhais supram a ausência do laudo, mas você somente pode avaliar a prova testemunhal se os vestígios tiverem desaparecido, se não existirem mais vestígios ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Então, no caso de rompimento de obstáculo, se no mesmo dia a vítima foi lá e trocou a porta arrombada, sem permitir a realização da perícia, daí, a meu ver, é uma situação que admite o afastamento da necessidade do laudo, ok? Admite que provas testemunhais supram a obrigatoriedade da perícia. Seguindo em frente, a aposta de número 5. Pessoal, em relação aos recursos, é especialmente interessante a gente comentar a súmula 604 do STJ, que diz que não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ativo a rese interposto contra decisão que concede liberdade provisória ao acusado. Professor, entendi, foi nada. Vamos lá que você vai entender agora. Imagine que em determinado caso, o juiz, muito generoso, conceda liberdade provisória ao acusado. E você, como promotor de justiça, representante do Ministério Público, entende que aquele caso exigia a decretação da prisão preventiva. O que é que você faz? Qual o recurso contra a concessão da liberdade provisória? Recurso em sentido estrito. Então você, como promotor de justiça diligente que será, interporá recurso em sentido estrito. Ocorre que o rese, nessa situação, não tem efeito suspensivo. Então, o acusado, o flagranteado, que recebeu a liberdade provisória, aguardará o julgamento do seu rese em liberdade. Só que você sabe que a justiça ela é morosa. Então, a análise do mérito desse rese pode demorar meses. E se você julga aquele indivíduo um risco à ordem pública, por exemplo, você quer a sua prisão imediatamente. Aí você me pergunta, professor, ok, como que eu vou obter essa ordem de prisão imediata se o juiz já concedeu a liberdade? A estratégia inicial do Ministério Público era a impetração de mandado de segurança. Os promotores de justiça impetravam mandado de segurança, requerendo dentro do mandado de segurança a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito. O STJ firmou o entendimento de que o MS não é admissível nessa hipótese. É justamente o que diz a súmula 604. Aí você me pergunta, professor, então morreu Maria Preá, não tem mais o que fazer? Aí eu lhe digo, tem. O Ministério Público achou uma outra solução. Qual é a solução? Dentro do recurso em sentido estrito, se pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao desembargador responsável por julgar o caso. Funciona como? No agravo de instrumento, em que o agravante pode requerer ao relator a concessão de efeito suspensivo ativo ou efeito suspensivo normal. Ok, pessoal? É a mesma lógica. E aí essa nova estratégia de pedir antecipação dos efeitos da tutela recursal dentro do próprio rese foi admitida pelo STJ. Então os promotores estão agora utilizando desse novo mecanismo. Beleza? Um outro julgado especialmente relevante para o MP está lá no informativo 640. Pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Réu citado por edital, está em local incerto e não sabido. O juiz, na decisão interlocutória que determina a suspensão do processo diante da citação por edital, indefere a produção antecipada de provas. O magistrado, muito garantista, entende que não é possível antecipar as provas naquele caso porque o réu não está presente. Enfim. E você, promotor de justiça muito diligente, julga que a não antecipação das provas poderá causar o seu perecimento. Por exemplo, nós temos policiais militares que, após o decurso de certo período de tempo, não tem mais como lembrar detalhes daquele caso. Então, em uma situação assim, se questiona o que é que você, promotor, pode fazer para combater a decisão do juiz que indefere a produção antecipada de provas. Aí você me fala, professor, mas
não é rese, né? Porque não está lá no rol do recurso distrito. Será que seria mandado de segurança? Enfim, o que é que o STJ decidiu? Decidiu que é rese. Por quê? Porque não obstante não exista nas hipóteses elencadas do artigo 581 esse caso para cabimento do rese, é sabido que o elenco do 581 admite interpretação extensiva. Então, o STJ diz, se admite rese contra a decisão que suspende a ação penal ou que indefere a suspensão da ação penal, com a mesma razão, se tem que admitir o rese contra a decisão que indefere a produção antecipada de prova nas hipóteses de suspensão da ação penal. Então, com esse raciocínio, o STJ aplicando a interpretação extensiva do rol de cabimento do rese, entendeu pela admissão desse recurso no caso em tela. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado com isso, porque é um ponto interessante para o Ministério Público. Ainda na temática dos recursos, é interessante a gente lembrar os seguintes posicionamentos do STF. O primeiro, a apresentação extemporânea das razões recursais não impede o conhecimento do recurso de apelação tempestivamente interposto. Então, se o réu ou até mesmo o Ministério Público apresentarem, se o réu e o Ministério Público apresentarem um recurso tempestivamente, pugnando pela apresentação posterior das razões recursais, esse prazo para a apresentação das razões ele é impróprio. Por quê? Porque se descumprido esse prazo de 8 dias para a apresentação das razões recursais, o recurso continuará sendo conhecido. A apresentação extemporânea das razões não impede o conhecimento do recurso. É um prazo impróprio. Não gera o ônus do não conhecimento do recurso tempestivamente interposto. Beleza? Já a súmula 705 do STF diz o seguinte: a renúncia do réu ao direito de recorrer, manifestada sem assistência técnica, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. O que é que acontece, pessoal? Muitas vezes, o réu intimado da sentença recebe uma peninha desse tamanho. E aí o oficial de justiça pergunta, você quer recorrer? Aí o cara, eu lá quero recorrer, tá boa demais essa pena. Aí o oficial consta na certidão que o réu não deseja recorrer, que o réu renuncia ao direito de recorrer. Só que aí a defesa técnica, analisando o caso, vislumbra, por exemplo, uma nulidade, ou vislumbra que essa pena, que já foi pequena, pode ser ainda menor. Nesse caso, o fato de o réu ter renunciado, sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação interposta. Ou seja, existe aí um duplo direito de recorrer, tanto do réu quanto da defesa técnica. E prevalecerá o interesse daquele que deseja recorrer. Se o réu não quiser recorrer, mas a defesa técnica quiser, deve ser apresentado, deve ser conhecido o recurso. E se o réu quiser recorrer, mas a defesa técnica não quiser, a defesa técnica mesmo assim tem que apresentar o recurso, porque prevalece o direito do réu de recorrer. Beleza? Um outro ponto interessante é o seguinte: a ausência do termo de recurso ou renúncia ao direito de recorrer não gera a nulidade da intimação do acusado quanto à sentença condenatória. Pessoal, qual é o sentido desse entendimento aqui? Em alguns estados, como em São Paulo, o réu, quando é intimado da sentença condenatória, preenche um termozinho onde ele diz se quer recorrer ou se não quer. Mas aí imagine que em outro estado, por exemplo, aqui no Ceará não existe esse termo. Então imagine que o oficial de justiça não indague o acusado se o acusado quer ou não recorrer. A ausência de aposição nos autos do interesse ou não do acusado de recorrer gera nulidade? O entendimento do STF é que não. Por quê? Porque não há na lei essa formalidade de que o oficial de justiça, ao intimar o acusado, deve questioná-lo a respeito do seu interesse de recorrer. Os oficiais de justiça fazem isso apenas por apego à técnica, por apego à ampla defesa e ao contraditório, mas não há uma obrigação legal desse questionamento. Então, se não for feito, se não houver um termo de recurso
ou renúncia ao direito de recorrer, não haverá nulidade, ok? Formalidade não prevista em lei não pode gerar a nulidade. Esse é o entendimento do STF. Então, pessoal, feitas essas considerações, a gente vai fazer um breve intervalo. Já voltamos para encerrar as dicas de processo penal e adentrar em execução penal. Espero vocês. Fala, pessoal, voltando com o bloco 4 do nosso Revisaço para a prova do Ministério Público do Estado do Ceará. Como prometido, vamos finalizar agora as dicas de processo penal. Em relação ao procedimento do Tribunal do Júri, eu queria destacar com vocês esse artigo 421. O artigo 421 do CPP diz o seguinte: preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Daí você se questiona, professor, o que significa essa preclusão? Seria o trânsito em julgado? Daí eu lhe respondo não. Imagine que contra a decisão de pronúncia seja interposto um rese. E aí, após o desprovimento desse rese, o acusado interpõe um recurso especial. Daí eu lhe questiono, na pendência de análise desse RESP, já podem os autos ser encaminhados ao juiz presidente para julgamento? Ou você deve aguardar a análise do rese, o trânsito em julgado da pronúncia, para que o processo possa ter prosseguimento? Segundo o STJ, por preclusão, se entende o esgotamento da instância ordinária. Então, após a apreciação desse rese e de eventuais embargos de declaração, porque os embargos de declaração ainda se encontram dentro da instância ordinária, a decisão de pronúncia será considerada preclusa, ainda que o acusado interponha recursos excepcionais. Beleza? Então, definitiva a decisão em segundo grau de jurisdição, já pode ser realizada a sessão pelo Tribunal do Júri. Um outro ponto interessante aqui é a possibilidade de absolvição por clemência no Tribunal do Júri. Professor, o que é essa clemência? A clemência nada mais é do que o perdão oferecido pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri. Ou seja, ainda que reconhecida a autoria e materialidade delitivas, e ainda que não seja sustentada nenhuma tese excludente do crime, da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, o Conselho de Sentença, no quesito o jurado absolve o acusado, responde sim. Se entende que essa absolvição, sem um fundamento técnico, é a absolvição por clemência. E aí o que é que muitas vezes se diz? Que essa absolvição por clemência é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, admitindo, portanto, a apelação. Pessoal, em relação a isso, o STJ e o STF caminham de maneira muito sólida no sentido de não admitir a apelação contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri, havendo, claro, uma hipótese para clemência. Por quê? Porque se entende que a partir do momento em que a Constituição traz como garantia fundamental a plenitude de defesa, significa que o acusado, a sua defesa técnica, pode levantar perante o Conselho de Sentença argumentos não necessariamente jurídicos. E só faz sentido permitir ao acusado levantar argumentos extrajurídicos se o Conselho de Sentença puder também tomar sua decisão com base em tais argumentos. Então, é da essência do Tribunal do Júri a permissão ao Conselho de Sentença de análise de circunstâncias que não necessariamente estão dentro do direito. Então, por exemplo, uma mulher que a vida inteira foi agredida pelo marido e aí em uma situação de medo intenso, enfim, uma situação que não caracterize a ausência de culpabilidade ou de ilicitude, ela acaba cometendo esse homicídio. Daí, se eu fosse o defensor, certamente eu sustentaria a clemência nesse caso e muito provavelmente conseguiria, ok? Então, é justamente esse o sentido da absolvição por clemência. Também um caso de livro, que o pai que mata o estuprador da filha. Existem essas situações aí emblemáticas de cabimento da absolvição por clemência. Também, ainda em relação ao Tribunal do Júri, é importante a gente lembrar que a ausência de alegações finais não gera nulidade no caso do Tribunal do Júri.
Então, se a defesa foi intimada para prestar alegações finais na primeira fase, né, do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, e não o fizer, deixar transcorrer em habeas esse prazo, pode o juiz proferir sua decisão de pronúncia sem que isso gere nulidade. O que se entende é que a decisão de pronúncia ela não é definitiva. Ela constitui ou encerra um mero juízo provisório. A defesa ainda terá a oportunidade de se manifestar perante o Conselho de Sentença. Por isso que não há nulidade nesse caso. E aí, caminhando para o final das dicas de processo penal, eu gostaria de comentar um julgado recente do STJ que tratou da ação penal privada. Porque o 24, parágrafo 1º do CPP, diz que no caso de morte do ofendido, a legitimidade para representar passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD. Mas aí, nesse caso, você não vislumbra a companheira ou o companheiro que vive em união estável. Então se questiona, esse direito de representação do ofendido passa também ao companheiro ou companheira, não obstante não haja previsão expressa no 24, parágrafo 1º? O entendimento do STJ é que sim. Por quê? Porque a união estável, homoafetiva ou heteroafetiva, goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal por conta da previsão constitucional, possuindo legitimidade o companheiro ou a companheira, independente do caráter homoafetivo ou não da relação, para ajuizar a ação penal privada, em caso, claro, de falecimento do ofendido. A aposta número 9, aqui é um caso até meio pitoresco, mas como está informativo, eu quis comentar com vocês. O artigo 40 do CPP diz o seguinte: quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais a existência de crime de ação pública, remeterão ao MP as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então imagine que o juiz, em determinado caso civil, vislumbra a ocorrência de crime. E aí, segundo o artigo 40, ele deve remeter os autos em cópia, né, com as cópias necessárias para o Ministério Público oferecer denúncia. E aí vocês não vão acreditar qual foi a discussão que surgiu. Em certo caso de ação para fornecimento de medicamentos, o secretário de saúde deixou de cumprir a liminar do juízo para para cumprir aquela obrigação de fazer consistente em fornecer medicamentos. O juiz, então, remeteu os autos ao Ministério Público para análise de ocorrência de crime e oferecimento da denúncia. O Ministério Público se recusou a oferecer denúncia e requereu ao juízo a remessa de cópias dos autos, porque não bastaria o envio dos autos, seria necessário o envio de cópias dos autos e dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público não queria somente ser intimado, ele queria ser intimado com as cópias dos documentos necessários. E aí, pessoal, diante disso, o STJ, no informativo 649, diz que é desnecessária a remessa de cópias, desde que o MP já tenha acesso aos autos. Então, se o juiz, o magistrado, remete os próprios autos ao MP para análise de crime, da ocorrência de crime, não há nulidade se os autos não forem acompanhados das cópias. Essas cópias são desnecessárias se os autos forem remetidos ao Ministério Público. Ok, pessoal? Então, esse foi o entendimento do informativo 649. E aí, caminhando para o final, a aposta número 10 da Lei Maria da Penha diz o seguinte: para suprir a exigência do artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da representação da ofendida deve ser perante o magistrado. Porque a gente sabe que nos crimes de ação pública condicionada à representação, como por exemplo a ameaça, no contexto de violência doméstica, a ofendida ela pode sim se retratar até o recebimento da denúncia. Contudo, a retratação deve ser confirmada perante o magistrado. Daí imaginem um magistrado com a pauta de audiências muito cheia, resolve sistematizar que a retratação será oferecida em cartório perante o diretor de secretaria, a vítima assina um termo de retratação da representação. E aí, com base nisso, o magistrado rejeita a denúncia e arquiva os autos. O STJ, informativo 656, diz que a retratação em cartório
sem a designação de audiência, não pode ser convalidada. A retratação em cartório não pode ser convalidada, não tem o poder de gerar a rejeição da denúncia. Para ter validade, a retratação deve ser confirmada em audiência específica perante o magistrado. O juiz tem que ser juiz, tem que marcar audiência e ouvir os motivos dessa retratação. Se essa retratação é realmente genuína, espontânea, ou se está sendo motivada por medo. Basicamente é isso, pessoal. A intenção do legislador. E aí, como prometido, vamos iniciar agora em execução penal. Pessoal, quanto à execução penal, eu queria começar com o livramento, que o livramento é sempre muito importante. Nós temos aqui duas súmulas muito cobradas em relação ao livramento. A súmula 441 diz que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Ou seja, no livramento nós temos um requisito objetivo, um tempo de pena que tem que ser cumprido para que o apenado tenha direito a esse benefício. A contagem desse tempo não é interrompida se o cara praticar falta grave. Aí você pergunta, por quê, professor? Porque não tem previsão legal, ora mais. Se tivesse, daí interromperia. Como não tem previsão legal, não interrompe. É simples assim. Por isso que o STJ editou essa súmula 441. Já a súmula 617 diz o seguinte: a ausência de suspensão ou revogação do livramento antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Pessoal, para entender melhor essa súmula 617, a gente tem que lembrar que lá no artigo 145 da LEP consta a possibilidade de suspensão do livramento em caso de novo crime. Então imagine, durante o livramento condicional, o infeliz praticou uma nova infração penal. Então é dever do magistrado, tomando conhecimento dessa infração penal, suspender o período de prova e determinar o retorno ao regime em que o indivíduo se encontrava. Beleza? Só que aí imaginem a possibilidade muito real e muito recorrente de inexistir essa decisão de suspensão do livramento antes do término de seu período de prova. Seja porque o magistrado não foi comunicado, que acontece muito, seja porque, ainda que comunicado, não tomou a decisão a tempo. Então, transcorreu todo o período de prova sem que fosse publicada uma decisão de revogação do benefício ou de suspensão do benefício, e aí somente depois do período de prova que o magistrado se atentava para a necessidade de suspender ou revogar o livramento. Pessoal, o STJ diz que, transcorrido o período de prova sem a suspensão do benefício, com base no artigo 145, considera-se extinta a punibilidade. Então, o cara pode ter tocado terror durante o livramento, pode ter feito o inferno na rua, mas se passar o período de prova sem suspensão ou revogação do livramento, considera-se extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Beleza, pessoal? O juiz da execução penal tem que agir, ok? Não pode agir depois do decurso do período de prova. Aposta número 2. Pessoal, em relação ao induto, nós temos aqui a súmula 631, que diz que o induto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Pessoal, os efeitos primários da condenação consistem na própria pretensão executória, ou seja, o direito, o poder, dever do Estado de executar aquela pena imposta pelo Poder Judiciário, ok? Mas o induto não atinge os efeitos secundários, sejam eles penais ou extrapenais. Então, o indivíduo que tem a punibilidade extinta pelo induto continua sendo reincidente, continua, por exemplo, inabilitado para exercer função pública, inabilitado para dirigir, enfim, todos os efeitos secundários, penais ou extrapenais, ok? O único efeito que é afetado pelo induto é o efeito primário da condenação. Aposta número 3, saída temporária. Pessoal, em relação à saída temporária, a gente tem que lembrar que o informativo 655 do STJ diz que há compatibilidade de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena de reeducando que se encontre no regime semiaberto. Mas, professor, não entendi nada. Daí eu vou lhe explicar.
Pessoal, a gente sabe que o STF tem uma súmula vinculante que, em caso de falta de vagas do preso, por exemplo, que está no semiaberto, ele pode ser posto em prisão domiciliar. Ponto. A gente sabe que existe essa súmula vinculante. Agora, imagine a situação de um camarada que está em prisão domiciliar por falta de vagas no semiaberto. Esse camarada que está em prisão domiciliar, será que tem direito à saída temporária? A gente sabe que a saída temporária é um benefício da execução penal para aqueles que estão no semiaberto, com objetivo de concretizar a sua ressocialização. Então o cara está em prisão domiciliar, mas ele quer a saída temporária, ou seja, na saída temporária ele pode ter uma liberdade maior, ele não precisa estar recluso dentro do seu domicílio, ele pode passar até 7 dias livre na rua, fazendo o que bem entender, retornando ao convívio social. Por isso que, como a saída temporária ela acaba dando uma liberdade maior ao apenado, o STJ diz que não faria sentido você retirar do cara que está em prisão domiciliar o direito ao benefício da saída temporária. Ok, pessoal? Isso é o entendimento da súmula 655. Já a súmula 535 diz que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Pessoal, essa súmula 535 ela está fora de lugar, né? Ela tinha que estar aqui na posta número 2 do indulto, mas não prejudica a compreensão de vocês. Então, a súmula 535 ela diz simplesmente que o requisito objetivo para a obtenção do indulto, que vem no decreto presidencial, não é afetado pela prática de falta grave. Então, se o decreto presidencial disser que o indivíduo tem que cumprir, vamos dizer, metade da pena, não importa que ele praticou falta grave 1 ano depois de começar a cumprir a pena. Esse prazo não é reiniciado, ok? Você considera todo o período de tempo cumprido. Claro, o decreto ele traz restrições quanto à prática de falta grave. Por exemplo, você não pode, geralmente, ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Geralmente é essa restrição. Se você não praticou falta grave nos últimos 12 meses, eventual falta grave praticada há anos não irá afetar na contagem do requisito objetivo. É justamente o teor da súmula 535. A posta número 4 versa sobre a progressão de regime. Pessoal, essa questão aqui relacionada à progressão de regime é bastante simples. Imagine que o indivíduo está lá cumprindo pena. E aí, no curso da execução da pena, sobrevém condenação por um novo fato. Seja esse novo fato anterior, um crime anterior ao início da execução, seja essa nova condenação por um fato cometido durante a execução da pena. Então o cara estava no semiaberto e aí cometeu um crime e depois sobreveio a condenação definitiva por esse crime. Enfim, sobrevindo nova condenação, no curso da execução da pena, o que é que acontece? O juiz vai unificar. Unificando a pena, havia o entendimento de que era reiniciada a contagem do prazo para a progressão de regime. Então, a partir do momento que havia a unificação, você começava a contar da decisão de unificação para frente para saber a data de progressão de regime. Todo o período anterior era ignorado. O que valia era da data de unificação das penas para frente. Aí você me pergunta, professor, então isso significa que há uma previsão legal dizendo que a unificação da pena interrompe a contagem do requisito objetivo da progressão, né? Ele responde, não há. Justamente por isso que o STJ, aqui no informativo 644, diz que a unificação da pena não altera a data base para a concessão de novos benefícios. Ora, você não pode desconsiderar o período de cumprimento da pena. Você não pode desconsiderar sem haver previsão legal. É óbvio que se o indivíduo cometeu um novo crime, isso será falta grave. A falta grave reinicia a contagem do prazo. Só que esse prazo ele não é reiniciado de novo pela unificação da pena. A unificação da pena é irrelevante. O que vale desde quando esse camarada está cumprindo pena e se ele praticou ou não falta grave no curso da execução. É isso que vai afetar a contagem do prazo de progressão. A posta número 5, remissão. Pessoal, em relação à remissão, eu queria destacar com vocês que a remissão pelo trabalho é permitida aos presos dos regimes semiaberto e fechado. O preso do regime aberto ele não pode ter direito à remissão pelo trabalho. Por quê? Porque o trabalho no regime aberto se considera uma obrigação, não é uma faculdade, por isso não pode gerar um bônus na execução da pena. Também eu gostaria de destacar
e aí, retornando aqui um pouquinho, a remissão pelo estudo, sim, se aplica a todos os regimes, inclusive aberto e livramento condicional, ok? Mas a remissão pelo trabalho, não. Em relação à súmula 562, ela diz o seguinte: é possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Pessoal, qual é o sentido dessa súmula? Imagine que determinada pessoa em semiaberto, ou até mesmo em regime fechado, mas em prisão domiciliar por falta de vagas, enfim. Em determinada situação, essa pessoa está trabalhando extramuros, ou seja, vamos supor, determinado condenado está trabalhando em uma barbearia, o cara resolveu virar barbeiro. Daí esse cara ele quer pegar o tempo de trabalho na barbearia e transformar isso em remissão. Daí, qual foi a questão que se levantou? Será que eu posso pegar um trabalho na iniciativa privada sem fiscalização direta da administração penitenciária para fins de remissão? Justamente por isso que veio essa súmula 562. Ainda que extramuros, é possível a remissão da pena pelo trabalho, ok? Você não precisa trabalhar em obras públicas, você não precisa trabalhar dentro do estabelecimento prisional. Você pode trabalhar fora do estabelecimento e, mesmo assim, ter direito à remissão pelo trabalho. A gente tem que lembrar que o STJ admite outras formas de remissão que não sejam de estudo ou trabalho. Por exemplo, já foi admitida a remissão pela leitura e a remissão pela participação em coral, por exemplo. Já o artigo 127 trata da perda de dias remidos em caso de falta grave. Pessoal, eu queria aqui destacar para vocês, e destacando mais ainda, que em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Pessoal, é até 1/3 do tempo remido, não é 1/3 do tempo remido. Então, se sua prova disser que em caso de falta grave o juiz revoga 1/3 do tempo remido, essa pergunta está errada. É até 1/3 do tempo remido, beleza? O juiz tem que fundamentar qual vai ser a fração de perda com base no artigo 57. Esse artigo 57 da LEP é tipo o artigo 59 do Código Penal. Fala para o juiz fundamentar a decisão com base nas circunstâncias, nos antecedentes, barará. Beleza? O juiz tem que fundamentar a escolha da fração de perda. E aí, para finalizar a aula, pessoal, não poderia deixar de tratar aqui das modificações feitas na sistemática do RDD pela lei anticrime, não obstante minha dúvida se isso vai ou não ser objeto de abordagem, beleza? Mas eu queria apenas destacar as modificações mais importantes em relação ao RDD. Primeiro, vocês percebem que o prazo de duração máximo foi aumentado. Antes era de 360 dias, passou para 2 anos. Então, o RDD agora ele tem duração máxima de 2 anos, contra os 360 da redação anterior. Ademais, anteriormente, as visitas elas eram semanais, de 2 pessoas, sem contar as crianças. Agora as visitas são quinzenais, pessoal. Diminuiu a frequência em que o preso do RDD recebe visitas. Além disso, foi retirada essa expressão, sem contar as crianças. Então, são visitas quinzenais de 2 pessoas. Eu imagino que a nova redação quis incluir as crianças dentro da contagem dessas 2 pessoas. Por quê? Porque imagine que no RDD, um sistema super restrito e tal, o cara tem 8 filhos, 3 sobrinhos. E aí todas as crianças resolvem visitar no mesmo domingo, junto com a mãe e com a esposa. Nesse caso, pessoal, eram 15 pessoas visitando o cara no único dia. Então, acho que foi essa a intenção do legislador. São 2 pessoas por vez, incluindo as crianças. Também no RDD, a gente falou que o prazo é de 2 anos, né? Está aqui no inciso 1º do artigo 52. O prazo máximo é de 2 anos. Só que esse prazo ele pode ser prorrogado sucessivamente por 1 ano, desde que o preso continue apresentando alto risco e mantenha vínculo com a organização criminosa. Então, se o cara mantiver vínculo com a organização criminosa e continuar apresentando alto risco, esse RDD pode ser sucessivamente prorrogado. Primeiro é de 2 anos, depois por mais um ano, enquanto continuar se verificando que o preso mantém vínculo com a organização e continua apresentando alto risco. Beleza, pessoal? Com essas considerações, a gente encerra a aula de hoje. Eu peço perdão pela correria, mas é porque é tanta coisa que a gente quer passar para vocês e 2 horas acabam se tornando um período de tempo muito curto, né? Mas aí eu prometo que vocês analisando com atenção as dicas
que foram passados na aula de hoje, certamente pontos da prova terão sido abordados, ok? Então, eu desejo excelentes estudos de reta final para todos, uma excelente prova e contem sempre com o Ouça Saber. Eu estou aqui na torcida por todos vocês. Um forte abraço.